dia novo, oportunidade renovada. Cada amanhecer representa divina concessão que não podes nem deves desconsiderar. Mantém, portanto, atitude positiva em relação aos acontecimentos que devem ser enfrentados. Otimismo diante das ocorrências que surgirão. Coragem no confronto das lutas naturais. Recomeço de tarefa interrompida. Ocasião de realizar o programa planejado. Cada amanhecer é convite sereno à conquista de valores que parecem inalcançáveis. À medida que o dia avança, aproveita os minutos, sem pressa nem postergação do dever. Não te aflijas ante o volume de coisas e problemas que tens pela frente. Dirige cada ação à sua finalidade específica. Após concluir um serviço, inicia outro e, sem mágoa dos acontecimentos desagradáveis, volve à lição com disposição, avançando passo a passo até o momento de conclusão dos deveres planejados. Não tragas do dia precedente o resumo das desditas e dos aborrecimentos. Amanhecendo, começa o teu dia com alegria renovada e sem passado negativo, enriquecido pelas experiências que te constituirão recurso valioso para a vitória que buscas. Escuta, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre há muitas dores, muito fel, muita sombra, muito espinho, entre falsos prazeres tentadores. Há feridas que sangram, há pavores de órfãos sem lar, sem pão e sem carinho. Confortemos os pobres sofredores, almas saudosas do celeste ninho. Jesus há de sorrir com o teu sorriso, quando faças no mundo bem preciso pelo que sofrem desesperação. Todo bem que plantares nessa vida há de esperar tua alma redimida nos caminhos de luz e redenção. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa em mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus.
A pobreza sempre foi significada como falta, ausência de recursos necessários ou precariedade de resultados auferidos por algum labor. Dessa forma, os assim identificados seriam os tais em cujas vidas a escassez predomina, implicando em severas dificuldades a serem enfrentadas. Em um mundo de demandas diversificadas, qual o que habitamos, ser despossuído é ameaça grave à sobrevivência, com implicações no campo da dignidade humana. Como assim o é em as misérrimas condições observadas em todos os cantos, onde o império da pobreza se faz presente. Todavia, para além dessa forma conhecida, há pobrezas outras, as quais visitam nobres e plebeus de igual maneira, sendo a da alma aquela sobre a qual se debruçou o divino mensageiro. Para falarmos sobre esse assunto, no programa Em Busca do Sagrado abordaremos o tema Os Pobres de Espírito. A bem-aventurança da pobreza de espírito tem sido objeto de digressões das mais diversas, começando pela tradução correta do suposto texto original. Em Mateus capítulo 5, verso 3, as versões que nos chegam grafam como pobres de espírito, gerando imperfeições interpretativas quanto ao sentido. Afinal, no bom português, os pobres de espírito são apequenados da moral, os destituídos da visão ampla acerca da vida. Certo é que a mensagem não se destinava aos apáticos, aos inertes, e sim aos carentes e ávidos de vida, de perspectivas novas, às quais deveriam se vincular. Desta forma, vista dessa maneira, requer olhar diferenciado do senso comum. No original, a palavra topneumatia se traduz como no espírito, no interior, em relação ao seu caráter e atitude perante Deus, assinalando o distanciamento do termo popular que associa a pobreza de natureza espiritual como algo negativo. Trata-se, contrariamente, de um enlevo moral acentuado, justificando a destinação da bem-aventurança aos que são simples e humildes de coração, ávidos, portanto, das alvíceras da Boa Nova. Aprofundando a sonda sobre o tema, poderemos compreender que Jesus, ao afirmar tal condição, ser pobre de espírito para alcançar o reino dos céus, entendia que os que são repletos de certezas, de conhecimentos, com a fé arraigada em preceitos antigos, justificados, portanto, pela religião que professam, teriam dificuldade de mudar, de entender novos parâmetros sobre os quais alinhariam os propósitos existenciais. Assim sendo, os doutos e sábios rechaçariam, como assim fizeram, seus ensinamentos. A proposta do reino dependeria de ação concreta do postulante, implicando em renúncia aos paradigmas antigos, vigentes até então, como fórmulas mágicas de salvação. O candidato deveria renunciar à vida que vivia para então segui-lo, e quanto mais refastelados em certezas, menos chances teriam de se libertar de tais grilhões. O mancebo rico, por exemplo, teve dificuldade em renunciar aos bens que possuía para adquirir a vida eterna, desejo que o levou a procurar Jesus. Os homens do templo, cercados de honrarias hauridas dos festejos que protagonizavam em nome dos deuses, refutariam a Jesus, tomando por sedicioso quanto mais digno de pena capital por tal postura. Zaqueu, o pequeno, apesar de ter sido confrontado com as belezas vivas da moral do Cristo, ofertou metade dos seus bens, guardando a outra metade para continuar no aprazível usufruto da riqueza. Os discípulos de Jesus, diante da mulher que banhava o seu mestre em carícias do nardo puro, questionaram o dispêndio de valorosa substância em atitude aparentemente fútil e despropositada. Em todas essas oportunidades, ele falava sobre o ter e ser. Afinal, o reino não seria conquistado por nenhuma posse do mundo, mas tão somente pelo desprender-se da materialidade que lhes impunha dor e sofrimento. Os pobres de espírito, ao contrário, teriam se desiludido da materialidade e inertes ante aos impositivos do mundo que o subjugava. Tornaram-se campos férteis para que a semente da Boa Nova vicejasse. A questão era sobre quais aspectos seriam alcançados os verdadeiros pobres de espírito em meio a ricos e pobres das moedas. Sim, porquanto havia pobres da matéria que eram mesquinhos, apequenados da moral. Largados aos vícios e aos atos concupiscentes, esses refastelavam-se nos lamaçais das vidas precárias, longe, portanto, das portas da consolação ofertada.
Ricos em cujas veias corriam rios dourados de sanguinidade nobre, olhavam sobre os patamares da empáfia quaisquer ameaças ao seu supremo estado de graça, rechaçando a tudo que lhes pudesse afetar. Em meio a esse cenário de torpes paixões, ricos e pobres chafurdavam na mesma lama pútrida da zona pantanosa da ignorância. Nas mesas banqueteadas por eleitos, restos de comida eram arrastados ao lixo, enquanto bocas ávidas de vida clamavam por suas migalhas. Todavia, nas esquinas, sicários com as facas afiadas cortavam gargantas dos seus algozes, desejando não a reparação, mas alcançar-lhes a nobre posição. Muitos maceraram seus corpos, despossuindo as bolsas como forma de atender ao entendimento da bem-aventurança, contudo, sem sucesso. Os pobres de espírito são os ávidos e os vazios, em os quais a grandeza das palavras de Jesus os preencheria por completo. Pelas grandes metrópoles da atualidade, mercadores da fé adentram nas casas das viúvas, arrancando-lhes as últimas economias, iludindo-as quanto às posses do além. Todavia, aos olhos do Mestre, ávidos perseguidores fiéis buscam pelas viúvas que, diante do gasofilácio, entregam tudo, sem reservas ou promessas quaisquer, permitindo às suas mãos serem obreiras verdadeiras do Cristo, acudindo aos pobres de comida, de paz e proteção, espalhados por todos os cantos. A ignorância sendo explorada por almas incapazes a título de salvação nos campos da política, vai condenando a juventude à pobreza eterna, vítimas que serão dos sicários dos vícios que os aguardam nas sarjetas para ofertar-lhes moedas em troca das suas mendicantes mentes. Bem-aventurados, pois, os pobres verdadeiros, carentes de espiritualidade, de vida longa e eterna. O Consolador veio ajustar as contas com a bem-aventurança ao afirmar de que essa vida não representa a totalidade da existência e que os bens auferidos nessa etapa não passam de meros instrumentos mediante os quais podemos realizar as missões individuais. Todavia, adverte-nos que, menoscabados ou usados sem prudência, estes serão os mesmos veículos da desdita, qual assim assistimos nas telas dos noticiários a todo momento. Abrir os corações é tarefa difícil, vez que exige a renúncia das certezas consolidadas. O simples, o singelo, assumindo o papel da totalidade, que perfaz o sentido das vidas. E a única coisa que pode, de fato, representar esse algo mais pelo qual, em todos os tempos, homens buscaram nas velas acesas dos altares, nos incensos e nas mesas dos sacrifícios. O caminho é fácil, contudo, mais complexo, pois, conforme conclamava o Mestre ante o homem que lhe questionava a respeito da vida imortal, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me siga. Acima do sábio e do nobre, o homem de espírito pobre é preferido do céu, pois se despiu de um véu de orgulho e vaidade, caminhando para a luz, escolheu seguir Jesus, transformou-se em humildade. Querendo ser o maior, procure servir primeiro. Somos todos missioneiros na busca de um mundo melhor. Por isso só vale a ciência, inteligência e profissão. Se morre meu egoísmo pra viver meu coração. Todo homem inteligente deve agir sem vaidade. Deus lhe deu essa missão, promover a evolução, auxiliando a humanidade. Todo homem inteligente deve agir sem vaidade.
Deus lhe deu essa missão: promover a evolução, auxiliando a humanidade. Querendo ser o maior, procure servir primeiro. Somos todos missioneiros na busca de um mundo melhor. Por isso só vale a ciência, inteligência e profissão. Se morre meu egoísmo pra viver meu coração. Todo homem inteligente deve agir sem vaidade. Deus lhe deu essa missão: promover a evolução, auxiliando a humanidade. Todo homem inteligente deve agir sem vaidade. Deus lhe deu essa missão: promover a evolução, auxiliando a humanidade. Todo homem inteligente deve agir sem vaidade. Deus lhe deu essa missão: promover a evolução, auxiliando a humanidade. Todo homem inteligente deve agir sem vaidade. A pobreza não é criação do Todo Misericordioso. Ela existe somente em função da ignorância do homem que, por vezes, se arroja aos precipícios da inconformação ou da ociosidade, gerando o desequilíbrio e a penúria. Há talentos do Senhor distribuídos por todas as criaturas em toda parte. Observa os elementos de trabalho que a vida te conferiu e não te esqueças de que a única fonte de origem e de sustentação da riqueza legítima é sempre o trabalho. O ouro é talento com que se pode ampliar o progresso. O apuro da inteligência é recurso de extensão da cultura. A escassez é o processo da aquisição de nobres qualidades para quem aprende a servir. A alegria é fonte de estímulo. A dor, para quem se consagra à aceitação construtiva, é capaz de se transformar em manancial de humildade. Cada qual de nós recebe na herança congênita do pretérito as possibilidades de serviço que nos caracterizam as tendências no mundo, de acordo com os méritos e necessidades que apresentemos. Em razão disso, é indispensável saibamos aproveitar o tempo, qual deve o tempo ser utilizado, de vez que os dias correm sobre os dias, até que o Senhor nos tome conta dos créditos que generosamente nos emprestou. Usa a compreensão para que a fortuna terrestre te não prenda nas teias da sovinice e para que a carência de ordem material não te encarcere nas labaredas da rebeldia. A abastança que se desmanda no egoísmo e a provação que se perde na delinquência encontram-se, desamparadas por si mesmas, nas veredas do mundo. Derrama o tesouro de amor que o Pai Celestial te situou no coração, através das bênçãos de fraternidade e simpatia, bondade e esperança para com os semelhantes. E em qualquer grupo social no qual te vejas, serás invariavelmente a criatura realmente feliz, sob as bênçãos da terra e dos céus. Recordemos a lição de Jesus na parábola, para que não lhe percamos a bênção do conteúdo.
Não se ergueu Lázaro ao paraíso porque fosse pobre, nem desceu o rico aos abismos da sombra porque houvesse granjeado a fortuna entre os homens. O primeiro elevou-se à glória de Abraão pela humildade com que se portou na prova recebida. Arrojou-se o segundo ao seio atormentado das trevas, pela displicência com que usufruiu a posição e o dinheiro que o mundo lhe oferecia. Enquanto o rico se trajava de linho e púrpura, exibia Lázaro as chagas que lhe envenenavam a carne. E enquanto o afortunado companheiro se banqueteava feliz, sem lembrar-se do irmão desditoso que lhe visitava a porta, conformava-se Lázaro sofredor, com o espinheiro de angústia que as circunstâncias lhe impunham à sensibilidade, incapaz de amaldiçoar o vizinho gozador, indiferente e surdo aos seus rogos. O problema do céu para Lázaro e da expiação para o rico é de simples atitude, induzindo-nos a meditar nas oportunidades de progresso e sublimação que o Senhor nos confere, para que o tempo amanhã não nos encontre categorizados à condição de réus em nós mesmos. Não nos esqueçamos ainda de que os dois, embora separados por desfiladeiros intransponíveis, na alegria celeste e no sofrimento infernal, podiam comunicar-se entre si, entendendo-se um com o outro. Não ouvides que na abundância ou na carência, na mordomia ou na subalternidade, sempre somos depositários da confiança de Deus, e que somente a nossa atitude para com a vida, cultivando o bem onde estivermos, determinará a nossa ascensão à luz e o nosso definitivo afastamento do mal. Já havia tempos novos vigentes em os calendários, embora os circunstantes àquelas cenas ainda estivessem sob a inércia da antiga lei. Famílias abastadas defendiam as condições vigentes, as quais eram garantia de manutenção das regalias desfrutadas. Desta forma, o novo era rechaçado como ameaça digna de punição dos seus postulantes. Por outro lado, a ralé, que graçava em maioria pelas ruas da cidade, era privada de tudo. Suas vidas eram abjetas demonstrações de egoísmo sem fim, mantidas às custas de desmandos perpetrados pelas cortes corruptas de então. Perambulavam pelas ruas com as suas aparências famélicas e suas peles ulceradas, exalando odores pútridos típicos dos cadáveres insepultos. Em uma rua da cidade de Tiro, conhecida como o Portal das Nações, por sua próspera condição estratégica para os negócios, um mendigo por nome Lázaro perambulava à cata de migalhas varridas pelo vento que soprava sobre as mesas fartas da nobreza local. As suas forças esvaíam como resultado de alguns dias sem que houvesse provado uma migalha de pão sequer, restando-lhe acomodar-se sobre a sombra de um sobrado imponente que se debruçava sobre a rua. Nessa casa morava um rico comerciante exportador de especiarias por nome Alazar. Este houvera recebido como dote da próspera família a qual pertencia partes na empresa que dividia com os irmãos, todos frequentadores assíduos do templo, quando permitiam-se, claro, abandonar os negócios para chamadas caravanas espirituais, ocasião em que fartas ofertas eram depositadas aos pés dos altares e seus ministros representantes. A rotina da casa de Alazar era típica dos grandes palácios. Todos os dias, escravos iam em direção ao porto, aguardando as embarcações que traziam os pescados frescos para as refeições elaboradas com verdadeiro esmero pela equipe da cozinha, que se desvelava em despertar em seus patrões surpresas gastronômicas inusitadas. Especiarias vindas dos portos distantes requintavam os banquetes sempre acompanhados de vinho primoroso, digno dos deuses. Sistematicamente, festas regadas à fartura sem fim eram realizadas para deleite dos afortunados e inveja plena dos observadores privados dessa ceia dos sentidos. Naquele dia especial, Lázaro acomodou-se à porta da mansão para descansar e, contando com a bondade daqueles que ali se encontravam, quem sabe receberia um pouco de água e restos de algum prato que lhe serviria de suporte aos sinais vitais em derradeiro declínio.
Já rodava de boca a ouvido os sons da boa sintonia, enunciada pelo homem conhecido por Jesus, o qual prometia, dentre outras possibilidades, o reino dos céus aos que fossem pobres pelo Espírito. Embora o sentido da frase prenunciasse coisa maior, as demandas urgentes fixavam-se na zona dos interesses imediatos. Os pobres estarão no reino dos céus? A simples lembrança dessas palavras acudia o mundo interior do mendigo que sorria em meio aos farrapos que anunciavam a sua presença. Dentro daquela casa, porém, Alazar preparava-se para mais uma sessão de degustações promovida generosamente pelo séquito de servidores da mesa. A sala dos banquetes acomodava folgadamente cerca de 50 pessoas ao longo de uma plataforma que se estendia de uma ponta à outra, cercada de cadeiras emolduradas com coroas e signos nobres, válidos àquela época. Alazar refastelava-se à cabeceira, de onde podia, sob o estalar de dedos, ver descer sobre o prato iguarias intermináveis e líquidos que pareciam vir de fontes inexauríveis, tamanha era a fartura. Lá fora, porém, o homem aguardava paciente uma oferta que lhe aplacasse a fome. Como estava fraco e sem condições de reagir, os cães que ladravam ante a presença do mendigo aproximavam-se para lamberem suas feridas, ao que Lázaro permitia sem hesitação. Tal cena se desenrolou por dias, até que, intrigado com a condição pacífica do moribundo, Alazar foi ter-se com o desafortunado que fizera morada à sua porta. Homem, disse Alazar com ar de nobreza, como pode sorrir ante tamanha miséria? Não tens vergonha de deixar-se reduzir de tal maneira ao ponto de ser acudido por cães à cata de carniças? O homem caído olhava o rico, que o fixava com aquele olhar de reprovação, sem contudo dar-se a qualquer gesto de inconformidade ou revolta. As palavras do Galileu, às quais se fixara, davam-lhe suporte à condição abjeta em que se encontrava. Nesse ponto, entendendo que o homem à sua frente não soubera da boa nova, em inaudito esforço falou: aguarda o reino, que haverá de vir em breve para a alegria dos desgraçados e desdita aos soberbos. Alazar tomou aquelas palavras muito mais como uma ameaça do homem pobre que o invejava, do que como severa advertência para a qual devesse dar maior atenção. Saiu, praguejando impropérios ante a atitude imprudente do pobre homem. Da sua mesa afirmava: nem uma migalha para o miserável. O tempo passou, ambos os personagens morrem e, como verdade suprema da imortalidade da alma, percebem-se renovados em plano superior, cada qual, claro, em seu mundo de consciência, como assim vigem as divinas leis. Lázaro agora, ornado em belo vestido alvinitente, debruado de dourado, aprumava a motivadora conversa com a entidade veneranda que o acompanhava, dando a impressão de que fora resgatado das ruas, recuperado e redimido das suas privações. Enquanto isso, em outro lado de imenso abismo, eis Alazar, sedento e pesaroso ante infortúnios os quais não havia jamais imaginado experimentar. À sua volta, pestilentas poças de água infecta serviam de repasto à sede inclemente, levando o homem a estado desesperador. Por outro lado, a distância não o impedia de perceber fontes de águas cristalinas que jorravam abundantes próximas ao Lázaro redimido. Senhor, disse Alazar referindo-se à situação, ordena que este aí traga um pouco de água na ponta dos seus dedos para que eu possa aplacar a minha sede. A entidade veneranda, percebendo a incompreensão de Alazar quanto à situação em que se encontrava, aditou: não é possível. Entre vós existe um vale intransponível. Mas, Senhor, o homem parou pesaroso, tentando assimilar a situação. Compreendo que as palavras do mendigo eram presentes que, se ele os houvesse aproveitado, certamente não estaria naquela situação. Manda, Senhor, uma corte dos teus espíritos para que avisem os meus irmãos. Eles não sabem, como eu não sabia, o que lhes aguarda ao fim da estrada da arrogância e do egoísmo. Mais uma vez, a entidade explicou que não podia mandar mais recados à Terra, por conta de seus habitantes, em grosso modo, terem abdicado por completo do interesse em considerar tais informações. A Hipáfia lhe cegou os olhos, entupiu os ouvidos, endureceu-lhes os corações.
Vendo que a situação se agravava sem solução, chorou em lágrimas dos arrependidos até vê-las transmutarem as dúvidas em certezas as quais deveria considerar. Anos se passaram e Lázaro retornou à terra. Agora era um pequeno fazendeiro em cuja terra abrigava animais e próspera agricultura que lhes asseguraria uma vida confortável sem maiores exageros. Ao seu lado, a amada esposa que lhe constituiria um par favorável ao trabalho braçal que a terra exigia. Aguardava um novo rebento, início de uma numerosa família que juntos formariam na terra. Ali retornava Alazar, como resultado da única condição estabelecida por Lázaro antes de retornar à lida carnal. O espírito aguardava expectante a nova oportunidade, ciente de que aprenderia com seu novo mestre o caminho que o levaria ao tão sonhado reino dos céus. Posso me encontrar contigo? Como vou corresponder e oferecer a minha vida? Me ensina, Senhor, como dar o primeiro passo e não voltar atrás, ser fiel a todo instante e perseverar em santidade. Me ensina, Senhor, ser pobre em espírito e de coração, buscar tua vontade e recomeçar, olhar o abandonado e nele encontrar o Emanuel. Ser pobre em espírito e de coração, buscar tua vontade e recomeçar, olhar o abandonado e nele encontrar o Emanuel. Quero te falar, te criei pra ser feliz, não deixe se enganar por outra vida. Fica comigo, dá o primeiro passo, não te arrependerás. Cuidarei da tua vida, basta confiar em meu espírito. Sou o teu Deus. Seja pobre em espírito e de coração. Escrevi tua história e tua salvação. Caminha com coragem e com decisão, filho sou eu. Seja pobre em espírito e de coração, escrevi tua história e tua salvação. Caminha com coragem e com decisão, filho sou eu. Emanuel, o Emanuel. Não digas, alma irmã,
que nada tens, ante a dificuldade em que te recriminas, na grandeza do mundo em que Deus nos resguarda, olha o valor das coisas pequeninas. Reflete na semente diminuta, na terra áspera e seca que se enfresta, apesar do deserto que a rodeia, pode ser o princípio da floresta. Pensa na gota medicamentosa, na convulsiva dor de impacto violento, simples gota, lembrando pétala de orvalho, suprimindo o poder do sofrimento. Fita a mansão moderna alçada ao brilho da terra enobrecida e renovada. Quanto é pobre de força e segurança sem a presença humilde da tomada. Se um dia atravessaste a noite espessa, tateando sem rumo dentro dela, conheces quanto aflige a escuridão e quanto vale a chama de uma vela. Não digas, alma irmã, que te sentes inútil. Não existe no amor donativos plebeus. Tens contigo a riqueza da esperança, o sorriso da paz e a proteção de Deus. Hilda, menina abastada, diariamente dirigia más palavras à pequena vendedora de doces que lhe batia humildemente à porta da casa. Que vergonha! De bandeja, de esquina a esquina, vai-te daqui! Gritava sem razão. A modesta menina, então, se punha pálida e trêmula. Entre mentes, a dona da casa, tentando educar a filha, vinha ao encontro da pequena humilhada e dizia bondosa: que doces tão perfeitos! Quem os fez assim tão lindos? A mocinha, reanimada, respondia contente: foi a mamãe. A generosa senhora comprava sempre alguma coisa e, em seguida, ela recomendava à filha: Hilda, não brinques com o destino. Nunca expulses o necessitado que nos procura. Quem sabe o que se sucederá amanhã? Aqueles que socorremos serão provavelmente os nossos benfeitores. A menina resmungava e, à noite ao jantar, o pai secundava os conselhos maternos, acrescentando: não zombes de ninguém, minha filha. O trabalho, por mais humilde, é sempre respeitável e edificante. Por certo, dolorosas necessidades impelirão uma criança a vender doces de porta em porta. Correu o tempo e, depois de 4 anos, o quadro da vida se modificaria. O paizinho de Hilda adoeceu e, debalde, os médicos procuraram salvá-lo. Morreu numa tarde calma, deixando um lar vazio. A viúva recolheu-se ao leito, extremamente abatida. E com as despesas enormes, em breve, a pobreza e o desconforto invadiram-lhe a residência. A pobre senhora mal podia mover-se. Privações chegaram em bando. A menina, anteriormente abastada, não podia agora comprar nem mesmo um par de sapatos. Aflita por resolver a angustiosa situação, certa noite Hilda chorou muitíssimo, lembrando-se do papai. Dormiu lacrimosa e sonhou que ele vinha do céu confortá-la. Ouviu dizer perfeitamente: não desanimes, minha filha, vai trabalhar. Vende doces para auxiliar a mamãe. Despertou no dia imediato com o propósito firme de seguir o conselho.
Ajudou a mãezinha enferma a fazer muitos quadrinhos de doces de leite e logo após saiu a vendê-los. Algumas pessoas generosas compravam-os com evidente intuito de auxiliá-la. Entretanto, outras criaturas, principalmente meninos perversos, gritavam-lhe aos ouvidos: "Sai daqui, bruxa de bandeja!" Sentia-se triste e desalentada quando bateu à porta de uma casa modesta. Uma graciosa jovem atendeu. Ah, que surpresa! Era a menina pobre que costumava vender cocadas em outros tempos. Estava crescida, bem vestida e bonita. Hilda esperou que ela maltratasse por vingança. Mas a jovem humilde fitou nela os grandes olhos, reconheceu-a, compreendeu-lhe a nova situação e exclamou contente: "Que doces tão perfeitos! Quem os fez assim tão lindos?" A interpelada lembrou os ensinamentos maternos de anos passados e informou: "Foi a mamãe. A ex-vendedora comprou quantos quadradinhos estavam na bandeja e abraçou-a com sincera amizade. Deste dia em diante, a menina vaidosa transformou-se para sempre. A experiência lhe dera inesquecível lição." A miséria humana não está na incerteza dos acontecimentos, que ora nos elevam, ora nos precipitam. Reside inteira no coração ávido e insaciável, que incessantemente aspira a receber, que se lamenta da secura de outrem e jamais se lembra da própria aridez. Essa desgraça de aspirar a mais alto que a si mesmo, essa desgraça de não poder satisfazer-se com as mais caras alegrias, essa desgraça, digo eu, constitui a miséria humana. Que importa o cérebro, que importam as mais brilhantes faculdades, se elas são sempre ensombradas pelo desejo amargo e insaciável de que algo lhe escapa sem cessar? A sombra flutua junto ao corpo, a felicidade flutua junto à alma, para ela inatingível. Não deveis, entretanto, nem vos lamentar, nem maldizer a sorte, porque essa sombra, essa felicidade, fugidia e imóvel como a onda, pelo ardor e pela angústia que deposita no coração, dá-nos a prova da divindade aprisionada na humanidade. Amai, pois, a dor e sua poesia vivificante, que faz vibrar vossos espíritos pela lembrança da pátria eterna. O coração humano é um cálice repleto de lágrimas, mas vem a aurora e beberá a água de vossos corações. Para vós, ela será a vida que deslumbrará vossos olhos, enceguecidos pela obscuridade da prisão carnal. Coragem! Cada dia é uma libertação. Marchai na dolorosa senda, marchai acompanhando com o olhar a maravilhosa estrela da esperança. Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino do céu, do céu, do céu, do céu. Aqui o homem de saber faz tão alto conceito de si, diante das coisas da fé, das coisas da fé. Se julga tão superior que se recusa
calhar, porque não possui olhos de ver. Nada é capaz de o convencer. Só crê em si mesmo, ri da divindade, toma a própria inteligência por soberana. Diz que a fé é o santo ópio dos pobres de espírito, dos pobres de espírito. Graças eu te rendo, disse ao Pai o Mestre, por ter ocultado aos doutos e aos poderosos e ter revelado aos simples as luzes do infinito. Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino do céu, do céu, do céu, do céu. Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Só crê em si mesmo, ri da divindade, toma a própria inteligência por soberana. Diz que a fé é o santo ópio dos pobres de espírito, dos pobres de espírito. Graças eu te rendo, disse ao Pai o Mestre, por ter ocultado aos doutos e aos poderosos e ter revelado aos simples as luzes do infinito. Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino do céu, do céu, do céu, do céu. Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino do céu, do céu, do céu, do céu. Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Diante daqueles que são considerados infelizes, porque a penúria lhes devasta a existência, nunca digas esses pobres. Não ouvides que a presença de Deus vibra recôndita em cada um de nós. Na acepção de desvalidos, os infortunados não existem, a não ser nos domínios da adjetivação, quando tenhamos a necessidade de indicar os companheiros que se encaixam na moldura do sofrimento a benefício deles mesmos. Provação é sombra temporária. Um dia, todas as trevas serão dissipadas, todas as prisões serão abertas, todos os andrajos serão varridos para fora do mundo e todos os gemidos cessarão. Permanecerá o espírito humano, a feição do brilhante laboriosamente lapidado na oficina dos milênios, irradiando de si mesmo o brilho do universo. Anota a importância da criatura na obra da criação. Desde a terra, podes observar a significação de semelhante afirmativa. A cidade prestigiosa, o campo tratorizado, o ouro arrancado ao solo, o tesouro da cultura, acumulado no curso dos séculos, e as máquinas que hoje acompanham a marcha do tempo, sem os homens nada seriam. Tão somente em função da criatura humana é que o mundo foi criado e permanece mantido. Pensa nisso, e quando te aproximes de quem chora ou de quem sofre, enternece-te e auxilia para o bem. Ante os chamados sábios e incultos, os virtuosos e delinquentes, os felizes e infelizes, guardados todos na caminhada evolutiva, todos nós somos irmãos
e herdeiros da providência de Deus. Quem se empobrece de ambições inferiores adquire a luz que nasce da sede de perfeição espiritual. Quem se empobrece de orgulho encontra a fonte oculta da humildade vitoriosa. Quem se empobrece de exigências da vida física recebe os tesouros inapreciáveis da alma. Quem se empobrece de aflições inúteis em torno das posses efêmeras da terra surpreende a riqueza da paz em si mesmo. Quem se empobrece de vaidade amealha as bênçãos do serviço. Quem se empobrece de ignorância ilumina-se com a chama da sabedoria. Não vale amontoar ilusões que nos enganam somente no transcurso de um dia. Não vale sermos ricos de mentira no dia de hoje para sermos indigentes da verdade no dia de amanhã. Ser grande à frente dos homens é sempre fácil. A astúcia consegue semelhante fantasia sem qualquer obstáculo. Mas ser pequenino diante das criaturas para servirmos realmente aos interesses do Senhor junto da humanidade é trabalho de raros. Bem-aventurada será sempre a pobreza que sabe se enriquecer de luz para a imortalidade, porque o rico ocioso da terra é o indigente da vida mais alta, e o pobre esclarecido do mundo é o espírito enobrecido das esferas superiores, que será aproveitado na extensão da obra de Deus. Amado Deus, graças te dou pela tua bondade, amor e misericórdia, por cuidar de mim em cada detalhe, mesmo eu ainda me equivocando, falhando muitas vezes. Pai, hoje eu quero reconhecer diante de ti todos os meus equívocos, reconhecendo que falho em ouvir, em amar, em perdoar, da maneira que eu deveria. Sei que minhas atitudes muitas vezes me fazem sofrer, mas eu te peço, Senhor, permaneces comigo me envolvendo, porque eu quero demonstrar gratidão a ti sempre. Quero, Senhor, te servir da melhor maneira possível, buscando sempre fazer aquilo que é do agrado de todos os meus anjos tutelares, de todos os espíritos bondosos que me cercam. Também quero, Senhor, ter uma atitude de humildade perante as pessoas, reconhecendo meus erros, minhas falhas com elas, para que eu não possa mais agir desta maneira. Peço-te, Senhor, nesse momento o auxílio de todos os bons espíritos, para que minha caminhada seja uma caminhada mais humilde, pensando, Senhor, em todos e não somente em mim. Que assim seja.
sobrenatural.